Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou do Polo de Carpina e eu vou falar agora um pouco sobre o processo de produção de uma animação tradicional. Bem, o processo de animação tradicional, basicamente ele não se alterou desde o seu princípio. Claro que existiram muitas evoluções, mas basicamente se dá pelo mesmo princípio de imagem sobreposta à imagem. Tudo geralmente em modo 2D, salvo algumas exceções, como por exemplo aquelas modelagens em massa, que podem ser feitas em stop motion, mas a grande maioria, eu diria que 95% das animações tradicionais são feitas da forma mais ou menos como eu vou mostrar aqui. Nós temos um personagem aqui que se encontra furioso e nós podemos trabalhar a sua expressão facial para que a mesma torne-se mais serena, sem mexer na posição do mesmo. É o que acontece, por exemplo, aqui ele está como se tivesse tendo acesso de raiva, de fúria mesmo, porém sua expressão começa a abrandar e por final ele ficaria relativamente calmo. Esse tipo de processo, no qual vários desenhos são produzidos seguindo a mesma posição de um certo personagem, geralmente são feitos em uma mesa de luz. Ou seja, o desenhista fica num tipo de escrivaninha, no qual embaixo há uma luz, no qual ele pode ver todos os detalhes do desenho bem nítidos e coloca uma folha sobreposta à outra. Assim, baseado no que ele vai vendo no desenho que está abaixo da folha, ele vai desenhando o desenho da cena seguinte, porém com algumas variações sutis. Devem ser todas sutis mesmo, porque para que não fiquem visíveis para o espectador, algo brusco, algo muito brusco, para que fique realmente real. Como por exemplo um personagem falando, ou piscando, ou caminhando, a transição entre cenas deve ser bastante sutil para que podemos acompanhar cada movimento de forma que nos lembre a realidade. O processo de animação, produção é longo, isso não é algo assim relativamente simples. Como para se ter um exemplo, a primeira animação comercial de larga escala foi Branca de Neve. E há uma cena de Branca de Neve onde uma tomada panorâmica é feita. E esta tomada, que dura alguns segundos, levou meses, aliás, meses para ser feita. Porque era algo muito detalhado. Então não são apenas 10, 20, 100 desenhos, são centenas, milhares de pranchas para cenas pequenas. Então é por isso que se faz necessário uma grande quantidade de desenhistas trabalhando. Para vocês terem uma boa ideia de quantidade de desenhos que deve ser feita, aqui nós temos um flipbook, que é um tipo de animação mais antigo, um dos primórdios da animação, no qual várias imagens são sobrepostas uma à outra. Aqui nós temos 30 frames, são 30 imagens, que é algo realmente básico de uma cena de poucos segundos. Aqui nós podemos ter mais ou menos a ideia de como fica a animação. Ok? Esta animação, no qual eu pus um globo terrestre em movimento de rotação, ela tem um teor educacional feito para a disciplina de geografia ou astronomia, já que são ramos semelhantes. Então, muito do que se faz para o setor educacional de animação tem esse viés educativo, didático ou paradidático, certo? Hoje em dia, o processo de animação tradicional ele decaiu um pouco, decaiu entre aspas. Ele não domina mais o mercado com tamanha grandiosidade como dominou
até 40 anos atrás. Desde que houve o avanço dos níveis 3D, de modelagem 3D e animação nesse sentido, nós tivemos uma nova forma de se trabalhar, no qual saíram um pouco de cena várias folhas de desenho e entraram em cena softwares que animam digitalmente. Porém, o processo ainda é bastante difundido, ainda muitas linhas de produção trabalham com isso, e vários artistas de vários segmentos são utilizados. No processo de animação tradicional, além de desenhistas, também temos profissionais que trabalham com câmeras fotográficas, pessoal que faz maquete, porque utiliza-se muito isso, fundos, efeitos visuais, como pôr do sol, luz, tudo isso é criado em estúdio, certo? Então é um processo bastante demorado, bastante detalhado, mas que o resultado sempre é belíssimo. Ok? Bem, isso é tudo. Obrigado, até a próxima.